vontade do paciente no momento que ele possui capacidade. Há uma decisão, uma coisa interessante, do tribunal americano, e era um caso de eutanásia. Claro que não se aplica aqui ao direito português e ao direito brasileiro, de certo modo, mas que foram buscar a vontade daquele paciente em razão de uma conversa que havia tido com um grupo de amigos. O grupo de amigos foram testemunhas de uma vontade manifestada numa conversa sobre a eutanásia, para dizer que a vontade daquela pessoa era, caso acontecesse a situação que estava acontecendo, de desligar as máquinas. Enfim, podemos dizer, de certo modo, que todas essas análises devem ser feitas caso a caso. Esta é a dificuldade do consentimento informado. Não há ainda uma regra posta, não há ainda uma forma que possa dizer, essa fórmula é geral. A capacidade do paciente deve ser medida caso a caso, deve-se verificar qual o melhor tratamento, de acordo também com os valores daquela pessoa, e vamos encontrar pacientes com capacidade, sem capacidade, e ainda aqueles que possuem capacidade e realizam manifestações antecipadas de vontade, de testamento vital. E uns que a gente nunca vai conhecer a capacidade dessa pessoa. Dentro ainda dessa capacidade decisória, deve-se ver que a informação do médico, para que ela seja livre e plena, ela deve ser uma informação suficientemente esclarecida. Suficientemente esclarecida, por quê? Porque há uma assimetria de informações. Ou seja, o médico estudou, o médico é especialista e o paciente não sabe nada. Só que há hoje também o que se discute de um paternalismo informativo. Ou seja, o médico dá aquelas informações que interessam ao médico e que não interessam ao paciente, para obter do paciente o consentimento informado. Esse paternalismo informativo, ele é condenável. Ou seja, o médico não pode forçar o paciente a consentir no tratamento, induzindo através das informações que são prestadas. Tem uma decisão, um caso americano, que relata isso. Eu sei que o meu tempo está chegando, eu estou vendo que eu tenho cerca de 5 minutos, mas eu vou tentar ser mais breve. Tem uma figura do privilégio terapêutico, que é justamente a pessoa ser preferível não informar a pessoa para que o tratamento tenha um maior sucesso. Há pessoas que podem ficar depressivas e ter uma reação negativa a esse tratamento, e que esse consentimento informado também tem limites, evidentemente, nas situações de urgência, de risco para a saúde pública e daqueles incapazes sem representante legal. E agora, já mesmo concluindo, eu diria que o consentimento informado é um instituto ainda muito jovem. É algo que ainda tem que ser bastante trabalhado. Necessita-se dotá-lo de eficácia para que ele não seja um mero formulário mecânico. Eu dou um exemplo, eu fui fazer um exame médico, uma colonoscopia. Quem não souber isso, o que é, não me pergunte, que eu não vou dizer. Quem sabe, por favor, também não. E chegou lá e recebi um formulário. E eu achei graça dessa situação, porque eu cheguei para o formulário da recepcionista, que nem médica, nem enfermeira, ela simplesmente recepcionista. Isso aqui para o senhor assinar. Aí eu vi, eu estava acompanhado da minha mãe é médica.
E aí eu disse, o que é isso aqui? Comecei a fazer perguntas do que estava escrito. E a enfermeira disse, vou ter que chamar um médico, porque, quer dizer, o consentimento informado é dado por uma recepcionista com um formulário. Não pode ser isso, não pode ser isso. Eu, evidentemente, sabia os riscos dessa colonoscopia, até porque eu estava com minha mãe e havia um esclarecimento não vindo do médico. E o médico não me esclareceu. Quando eu fui fazer o exame, eu já estava dopado, já estava dormindo. Eu não tive informação nenhuma. Também não exigi mais porque já sabia, mas sabia de fonte própria. O consentimento informado somente se apresenta como um problema quando a vontade do paciente não vem coincidir com a vontade do médico. Os conflitos. Inexistência de conflitos sem face da confiança com o médico, muitas vezes o paciente confia tanto no médico que prefere não ser informado. E digo aos senhores que a maioria dos conflitos vem de valores externos ao tratamento. O que gera conflito entre médico e paciente não é se o tratamento A, B ou C é melhor. É se eu, por minha convicção, por minha cultura, acho que deve ser tratado ou não. É o caso do testemunho de Jeová, que acha que não deve ser tratado com sangue, ou daqueles que preferem a morte ao tratamento. Preferem esperar a morte, que ela venha, não quer tratamento nenhum, não quer correr o risco de uma cirurgia e ficar em coma por muito tempo, prefere morrer naturalmente. Então os conflitos ocorrem por questões não relacionadas ao tratamento em si, mas relacionadas aos valores pré-existentes ao tratamento. A causa da recusa muitas vezes não é visível. A valorização da causa na manifestação de vontade, que somente aparece com o exercício da autonomia. Você só sabe a causa quando a pessoa exerce a sua autonomia. E uma necessidade, por fim, de uma análise caso a caso, por existirem diversos tipos de pessoas e diversos tipos de convicção, diversos tipos de médicos, diversos tipos de tratamento. Então, o consentimento informado é uma regra com diversas possibilidades. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado.